Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoilers, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Frase para hoje: com Deus ao meu lado, não me preocuparei com amanhã. Eu vivo hoje com a presença dele. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Os abraços de hoje vai para Alice Almeida, que mora lá em Boa Vista. Também vai para Nelma Dori, que mora lá em Salvador. Nenhum progresso até agora. Ela queria ajudar e iria ao mercado no dia seguinte com a irmã Bernardina. Ele não estava ansioso para colocá-la em risco de ter mais problemas com a Madre Refúgio, mas finalmente deu-lhe os nomes e endereços de 3 escolas da região. A irmã Inês, também conhecida como Detetive Nu, aqui no nosso canal, visitou o administrador de uma escola secundária para descobrir se Miguel Hernandes já havia frequentado a escola. Irmã Bernardina estava olhando frutas no mercado quando apareceu a Madre Refúgio atacou a irmã Inês, lembrando-a de que ela seria expulsa da ordem se não interrompesse a investigação. Ela então ordenou que ela pegasse suas coisas, dizendo que não queria vê-la novamente. Irmã Inês se levantou e saiu sem dizer nenhuma única palavra. A nossa detetive Inês é expulsa. Ela agora é a ex-detetiva Freira. Sua amiga irmã Freira pergunta onde ela vai. Ela não sabe, ela não tem família para a qual possa retornar. Sua irmã Freira diz que ela pode ficar com a própria família, longe, mas nenhuma delas tem dinheiro para a viagem que vai levá-la até lá. Por sua vez, a irmã Freira, detetive e ex-Nu, agora encontra-se com o avô do comandante e conta sobre então o detetive. A situação difícil então da ex-Freira de não ter dinheiro para viajar para ficar com a família de sua amiga. O avô pega o telefone para pedir dinheiro ao comandante. A nossa ex-freira está saindo do asilo com sua bagagem com roupas de rua quando o comandante então chega para recebê-la. Oh meu, desmaiei um pouco com seu lindo sorriso radiante e covinhas para ela. Ela explica aos prantos que não tem ninguém e que pede ajuda para que então ela possa ir para algum lugar porque ela é órfã. Ela realmente prefere não ficar com a família de sua irmã Freira porque eles estão muito longe. Então ele a convence de ficar com ele nesse intervalo. Ela hesita no início, mas concorda. Todos nós sabemos que ele é confiável e nunca maltrataria uma doce ex-freira como ela. Mas ainda assim seria impróprio para ela ficar sozinha em casa com ele por qualquer período de tempo. Veremos no que isso vai dar então. O avô liga para o comandante e é informado sobre como a detetive agora está em sua casa. O avô acha isso ótimo. Quando diz que ela então iria cozinhar para ele uma boa comida, o avô aprovou muito isso. Acho que ele sentiu o que nós sentimos aqui, a química dos dois. O avô então critica a Madre Superiora por todas as suas travessuras ou por expulsar a detetive. Ela argumenta de volta dizendo que não teve escolhas por causa do que aconteceu e do que ela também fez. O avô está absolutamente lívido e diz que ela é uma arrogante, desumana e certamente não cristã. Ela parece muito chateada, mas até que ele tem razão, né? Uma decisão dessa não se pode ser tomada. A madre sabia que ela não tinha para onde ir e a colocou no olho da rua. Essas são as informações dos próximos capítulos Te Dou a Vida. Não sai daí, fica ligadinho no canal que eu ainda vou te contar muito mais. Muito obrigada por sua audiência.
Incapaz de se resignar, Helena procura Pedro para o convencer a voltar com ela. No entanto, isso só machuca mais ainda, porque Pedro está decidido a terminar com Helena por causa da chantagem de Ernesto. Depois que Pedro partiu o coração de Helena para agradar Ernesto, ele continua chorando no apartamento. Por sua vez, ela chega em casa e conta às irmãs o que aconteceu. Gabriela e Irene contam a Helena que Ernesto certamente tem algo a ver com isso, mas ela não acredita. Além disso, posteriormente, o homem revela à esposa que já conversou com o advogado sobre o divórcio, claro, para que ela não suspeite de nada. Para manter a palavra, Pedro procura Gina e pede que ela deixe ficar mais perto dela durante a gravidez. Obviamente, ela aceita de bom grado e até o convida para uma vez para a exposição de bebês, para a qual ele diz ir. Depois, o Samuel conversa com Pedro, porque Gabriela perguntou o que está acontecendo com ele. Coitadinho, teve que falar que não sabia. Furioso, o mecânico garante que vai se casar com Gina porque Ernesto quer que dê continuidade ao negócio. Por outro lado, Horácio fica sabendo pela governanta que Andréa vai se encontrar com Rafael novamente. Então ele decide encerrar o assunto de uma vez por todas. Apenas Mônica percebe que algo estranho está acontecendo e decide segui-lo. Já no restaurante, Horácio finge ser a aparência e se sente à mesa de Andréa e Rafael. Quando a senhora vai ao banheiro, o empresário aproveita para forçar o ex-torcionário e isso faz com que o embora deixe o ex sozinho. Horácio conversa com o suposto novo amor de Andréa, o que assusta o homem e faz Horácio ficar sozinho. Andréa sai aborrecida com o que Horácio fez com ela. Nisso, Mônica aparece e reclama de Horácio por assustar os pretendentes da ex dela. E embora ele explique que fez isso porque o extorquila, a assistente sai furiosa, e com razão, né? Enquanto isso, o hipócrita de Ernesto e Irene são vistos em um hotel. Ela pergunta o que ele disse a Pedro para separá-los de Helena e tenta chantageá-lo. No entanto, ele vira o jogo e ameaça contar a todos sobre sua aventura. Além do mais, Ernesto se grava com Irene enquanto está no hotel para que ela não insista no assunto e acabe até na cama com o amado cunhado. Já a Helena, que ainda não se conforma em procurar Pedro na casa dele, a primeira coisa que faz é beijá-lo. Ela insiste que não pode mudar da noite para o dia o que eles se amam, mas ele continua a rejeitá-la com toda a dor, isso mostra. Helena pergunta diretamente a Pedro se Ernesto tem alguma coisa a ver com isso. Ele fica chateado e garante que não. Embora ela continue a implorar, ele termina a visita afirmando que tudo acabou entre eles e que o deixe em paz. Depois disso, Pedro fica super mal e sua mãe pergunta o que há de errado. Então ele diz a ela que acabou com a Helena. A senhora tenta descobrir os detalhes, mas ele só ganha seu filho machucando, garantindo que eles nunca mais verão Nicolas. Esther fica preocupada. Então Pedro detalha que se por acaso ele ficar com Helena, eles então não poderão ter o filho. E isso preocupa bastante Esther. No dia seguinte, Horácio procura Mônica e explica o que fez, que foi apenas para proteger a mãe das filhas, mas ela está chateada e quer terminar seu relacionamento e pede a ele para não procurá-la, até que ele se divorcie de Andréa e ele esteja mais cuidando dela. Por outro lado, nesse mesmo capítulo, Gabriela também está chateada com Samuel, isso porque ele descobriu um recado de Rosa. Ele explica que ela quer vê-lo para um assunto urgente, mas a jovem rebelde o trata muito mal e ele fica com raiva. Enquanto isso, sabendo que tudo está indo como planejado, Ernesto se aproxima de Helena e pergunta se ela está bem. Ela conta que se sente muito triste, mas não diz a ele o que está acontecendo com ela. Mais tarde, Nicolas pede que Helena ligue para Pedro e pela primeira vez ela diz que não. Sem se importar, o garotinho pega o celular e liga então para Pedro.